Olá e bem-vindos à nossa meditação sobre a graça baseada no livro de Romanos, capítulo 15, verso 13. Hoje é o dia 30 de outubro e eu gostaria de ler com vocês em Efésios, capítulo 1, verso 7, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Então, ontem nós falamos sobre a redenção, a importância da redenção dos evangelhos, ou no Santo Evangelho de Cristo Jesus. E hoje, então, depois de falar da redenção, eu gostaria de falar sobre a remissão dos pecados, das ofensas. A palavra pecado quer dizer, no grego aqui, quer dizer passar ao lado do alvo, não alcançar o alvo. E Cristo, então, vem, se faz maldição por nós, como nos diz Gálatas, para que a gente possa alcançar, então, o alvo de Deus. Eu sempre falo que eu creio que o alvo de Deus, se eu tiver errado, Deus me perdoa, com certeza, e vocês vão me ajudar então. Eu creio que o alvo de Deus para cada um de nós é a sua justiça. A justiça de Deus, que é esse caminho perfeito, essa forma perfeita de ser, de andar, de viver, de existir que Deus tem nele mesmo, essa coisa direita, como se diz em inglês, righteousness, aquilo que é correto. Uma coisa correta, justa, boa, perfeita. Quando a gente passa ao lado disso tudo, a gente peca. E o que então que Deus fez? O que Deus veio fazer? Ele veio nos perdoar, tirar a nossa culpa. Já não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nos diz Romanos capítulo 8, verso 1. Aqueles que foram libertos da condenação são aqueles que vieram ao Cristo e aceitaram aquilo que o Cristo propõe. O que o Cristo propõe? O Cristo levou sobre si as nossas ofensas, o nosso pecado. E em seguida ele nos oferece uma vida nova, num novo mundo, ou seja, num novo reino, numa nova dimensão. Onde o pecado não é o pecado que dita a minha conduta, é o Espírito Santo de Deus. Lindo isso. A palavra de Deus é maravilhosa. O pecado traz um certo peso, uma falta de oxigênio, como se a gente morasse em Marte. Mas só que você não consegue morar em Marte, nem na Lua, nem em nenhum outro planeta do nosso sistema. Sem atmosfera, sem oxigênio, sem uma boa pressão, você não consegue viver. Por isso que não tem vida em Marte. Por isso não tem nenhum ser humano vivendo lá, correndo. Não tem nenhum bosque, nenhuma árvore, nada. O pecado é como se a gente vivesse na Lua ou em Marte. Aquele peso, aquela pressão altíssima, aquela falta de oxigênio. Você não respira, você não vive. Em Cristo nós estamos num novo reino, onde a gente pode respirar, porque nós fomos perdoados. A nossa culpa foi tirada, aquelas correntes que nos impediam de andar, de correr, foram tiradas de nós. Remissão, ele fala aqui. Expiação das ofensas e dos pecados. Eis o Cordeiro de Deus, diz João Batista ao ver Jesus, que tira, que expia o pecado do mundo. Ele arranca o pecado do seu coração, da sua vida. O que te faz sofrer é o pecado. O que te faz cair é o pecado. O pecado é esse peso que te leva para baixo. O Espírito Santo quer te levar para cima, para o alto, para onde Deus vive. E no início dessa meditação, Paulo nos disse no verso 3 de Efésios capítulo 1, que nós recebemos em Cristo Jesus toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestes. Lá, com Deus, andando na terra, cheios da bênção de Deus. Que coisa linda e importante. Então, que Deus te abençoe a viver uma vida perdoada. Que a sua vida seja perdoada, que seu coração seja cheio desse perdão de Deus, que você recebe e que depois você compartilha com o outro também. Porque você perdoa as ofensas das pessoas que pecam contra você.
Vive essa vida de liberdade e sai da lama. Crente não pode ficar na lama. Crente tem que ter os pés sobre a rocha que é Cristo Jesus. Perdoado em Cristo. Deus te abençoe.